Meus amigos, boa noite a todos. É uma alegria poder estar novamente nesta casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho. E trago também o abraço dos amigos de Maria de Nazaré, amigos também desta casa, que muitos já conhecem. E é realmente uma alegria imensa poder começar a nossa noite ao som da música, do coral, que muito toca fundo os nossos corações, que muito prepara o ambiente de uma forma que nós não conseguimos ver e nem imaginar a profundidade que atingem. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer uma reflexão sobre um tema muito tocante em nossa vida, a inveja. Então faremos algumas reflexões mesmo, alguns apontamentos para o nosso crescimento espiritual. Era uma vez uma cobra que num determinado dia resolveu perseguir o vagalume. E ela foi, corria atrás do vagalume. O vagalume, por sua vez, também corria da bendita cobra. Dias se passaram e o vagalume se cansou. Parou, olhou para a cobra e disse: "Posso lhe fazer 3 perguntas?" Então ela respondeu: "Não costumo abrir uma exceção, como neste caso, mas vou abrir e deixarei que você faça, já que está prestes a morrer." Então o vagalume perguntou para ela: "Faço parte da sua cadeia alimentar?" E a cobra então respondeu: "Já te fiz algum mal alguma vez?" "Então por que é que você está querendo me devorar?" A cobra olhou para ela, para o vagalume e disse: "Porque o seu brilho me incomoda." A seguir, nós vamos assistir um pequeno vídeo. Se ele abrir, não, acho que não vai abrir. Mas não tem problema. É um vídeo que passou há um tempo atrás, uma propaganda. Eu acho que não, ele é bem pequenininho mesmo, eu só vou contar rapidamente. Talvez alguém aqui se lembre. Um vídeo muito interessante que mostrava, não é? 2 amigos. Um visitante chegou e, sentado ao lado do outro amigo, separado por um vaso de flor, ele virou e falou assim: "Bonita sua TV, não é, Mateus? Linda sua TV." Aí a florzinha deu uma primeira murchada do arranjo. "Nossa, como eu gostaria de ter uma TV como essa." A florzinha mais um pouco murchou. E o colega todo feliz. Estão lembrando? Alguns se lembram. Daqui a pouco ele levantou, foi até a televisão e falou: "Fininha, eu ainda vou ter uma televisão como essa." O pássaro tombou e em seguida ele fez mais um elogio e o homem infartou, o amigo. E aí nós vamos em busca do dicionário Aurélio, que nos diz: o que é então a inveja? É um desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade do outro. Também um desejo violento de possuir o bem alheio. Na Wikipédia
a gente também vai encontrar um sentimento de aversão ao que o outro tem e a própria pessoa. Este sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem, sejam elas coisas materiais ou mesmo inerentes ao próprio ser. E de tirar essa mesma coisa da pessoa, fazendo com que ela fique sem. É um sentimento também gerado pelo egocentrismo e de querer ser maior e melhor que todos, não podendo suportar que outrem seja melhor. Então essas informações, elas vêm para nos fazer entender de onde parte a inveja. Eu vou pedir para desligar esse ventilador aqui virado para cá, tem jeito? Só eu não sei, se não tiver, não tem problema. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos vícios, qual o que podemos considerar radical? O pior dos vícios, aquele que realmente atravanca a nossa evolução espiritual. Obrigada. Então, o Espírito da Verdade responde: já vos dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todos os males. Estudai a fundo todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Então, meus amigos, inveja é filha primeira do egoísmo. Quais são, então, os sintomas deste vício? 2. Descontentamento e complexo de inferioridade. Descontentamento porque a criatura está sempre descontente com tudo. Nada faz feliz. Se somos nós que sentimos a inveja, nós podemos imaginar. É o sentimento de infelicidade constante. Nada nos alegra, nada nos deixa realmente contentes com a vida. Porque o outro tem, porque o outro é aquilo que nós gostaríamos de ter, aquilo que gostaríamos de ser. E o complexo de inferioridade. O outro é sempre melhor do que eu. Só que o detalhe da inveja é que quem tem, quando nós a temos, nós não admitimos que temos. Esse é um grande ponto importante para refletirmos nesta noite. Qual é então o perfil da inveja no ser? Preocupação maior com a vida alheia do que com a sua. É quando nós nos preocupamos mais com a vida do outro do que com a nossa própria vida. Ao invés de tentar progredir, crescer, tanto materialmente quanto espiritualmente, prefere-se ficar sofrendo quando vê o sucesso dos outros. Então, a inveja é uma opção. Nós temos lá no nosso jardim algumas tiriricas. É opção nossa deixá-las lá, tocar a vida adiante como se elas não estivessem, ou pararmos um pouquinho, dedicarmos um pouco do nosso tempo, do nosso esforço, irmos lá e arrancá-las. Nós fazemos isso com as nossas imperfeições? Segundo os Espíritos, toda e qualquer imperfeição que nos restar em nossa alma nos acarretará sofrimentos. Então, nós só teremos um real jardim bonito quando não restar uma única imperfeição nas nossas almas. Sofremos. Ah, como nós sofremos. Nós entendemos bem
de sofrer. Mas por que é que sofremos? Porque ainda somos imperfeitos. E a inveja que está em destaque na noite de hoje para a nossa reflexão é o ponto da imperfeição que estamos refletindo para poder trabalhar se sentimos que ela está prejudicando a beleza da nossa alma. Agora, o que é que desperta a inveja? Todos nós podemos imaginar que a alegria desperta a inveja. Observa bem aquela criatura que sempre chega sorrindo, e bom dia, e boa noite, está alegre. Mas não é possível, será que essa criatura vive sempre assim? Não é possível que não tem um problema na vida dela. Como é que pode? Que alegria irritante, né? Começa a alegria, chega a irritar o outro, aquele que está possuindo o sentimento da inveja, que ainda alimenta esta imperfeição, fruto da nossa ignorância. Porque todos nós queremos ser felizes, mas para falar que ser feliz precisa trabalhar, precisa se empenhar, vencer as imperfeições, aí já desanima, né? Porque dá um trabalho, não é, gente, fazer reforma íntima, essa que a doutrina bate na tecla, e entra ano, sai ano, e a gente fala que vai mudar e que vai melhorar. Triste é quando a gente não enxerga ainda as imperfeições que precisam ser trabalhadas. Então, a alegria é um ponto que incomoda. Então, pensemos, oh meu Deus, será que eu me chateio com a alegria dos outros ou não? Outro ponto que também incomoda, que desperta a inveja, é a capacidade da criatura. O sujeito canta divinamente, está lá no coral bonito, toda... Ai, que... vou te contar, viu? Nossa, tudo que o outro faz... Aí a pessoa fala assim, eu tenho uma inveja boa, eu também queria tanto cantar no coral, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não tenho tempo, né? Então não existe inveja boa. A inveja, ela é negativa. Existe admiração. Nossa, mas como vocês cantam bonito. Gente, na próxima encarnação eu quero ser cantora, porque nessa eu já vi que não vai dar certo. Não é? Então eu vou e admiro, elogio. Aí o elogio positivo, um elogio verdadeiro, maravilha. Foge a inveja. Simpatia. Quando vemos que alguém é simpático, é expansivo, e a gente pode então ter esse sentimento de incômodo, né? A gente vai se corroendo. Pois é, porque fulano é sempre tão simpático, né? Que coisa. Aí a simpatia incomoda. Que desperta também a inveja. O sujeito ter dinheiro, ter beleza, como a beleza atualmente incomoda. Outro dia eu estava vendo um comentário que a gente deve evitar ver essas revistas de criaturas passadas pelo Photoshop, como chama? Como chama? Photoshop mesmo, né? E a gente não passa pelo Photoshop, mas lá eles passam e vende aquela imagem linda, a pessoa fecha a revista revoltada com a vida, não é? Revoltada. Gente, união da família também causa inveja, nós vamos ver mais para frente. Mas como assim, Denise? União da família causa inveja? Causa muita inveja, e em pessoas muito mais próximas de nós do que podemos imaginar. Talento causa inveja, sujeito talentoso, hein? Olha lá, espetáculo,
Então, desperta a inveja, sucesso. Pessoa que está sempre fazendo sucesso, está ali se destacando, sempre tem o despertar da inveja. Então, nós vamos agora observar que inveja se dá com pertences materiais, olha lá. E numa era onde tudo é muito materializado, tudo é muito tecnológico, sai um celular, a gente já quer comprar o celular, principalmente se a gente olha para o lado, o colega do trabalho já tem um de última geração, nossa, o meu, acho que eu vou tratar de comprar em 10 vezes de vídeo, facinho, não vou nem ver pagar, e a gente corre atrás do sonho. Agora, para o invejoso, ele não tem, mas ele quer ter. E ele não quer que o outro tenha o que tem. Nossa, bonito o seu celular. Ai, eu quero comprar um igual. Tem inveja? Não tem inveja. Agora, bonito, né, seu celular. E a pessoa se corrói por dentro, tem inveja. São pontos que nós vamos refletindo juntos. Olha aí, uma outra situação muito comum no dia de hoje, nos dias, é a inveja com relação ao amor. O sujeito está ali, feliz da vida, e está namorando, ou está casado. Quando o invejoso se aproxima, ele está sempre ali amargurado, amargando a felicidade do outro. Pode, às vezes, nem estar o né? Vê lá, o casal está lá de mãozinhas dadas, mas chega em casa, a festa acontece, né? E briga dali, discute de lá, mas o invejoso está se roendo pela foto que saiu bonita. E muitas vezes enganado. E se engana também, porque aí é uma questão do outro, né? Mas existe também muita inveja. E aí a beleza novamente, né? Branca de Neve, Branca de Neve e os 7 anões falaram aqui, né? Exatamente, a sua madrasta não se conformava com a sua beleza, queria pôr fim na Branca de Neve para que ela pudesse realmente receber toda a atenção e não tinha jeito. Então vejamos, onde a inveja atua em nossas vidas? Vamos pensar por um instante. Onde é que a inveja atua em nossas vidas? Em todos os campos. Família. Na relação entre irmãos, é muito comum a inveja. Um irmão fica com raiva do outro porque o outro tem cabelo liso e o dele é enrolado, é crespo. Ou então porque o irmão tem mais facilidade assim de cativar os pais, de compreender mais os pais, e ele não, ele já é mais agressivo, ele já é rebelde, aí ele fica com raiva do outro irmão porque a mãe, o pai paparica mais ele. Natural, né? Ninguém se aproxima de espinhos, não tem como abraçar espinhos, mas a gente acredita que tem quando a gente tem esse sentimento. Então, muito comum, um irmão que às vezes venceu na vida, entre aspas, né, às vezes materialmente, e o outro está ali revoltado porque o irmão venceu na vida e ele não. Então, na relação marido e esposa, muito comum o marido ter inveja da esposa, ou a esposa ter inveja do marido, ou porque um ganha mais do que o outro, ou porque um é mais simpático, é mais alegre, é mais extrovertido do que o outro. São aqueles pontos que a gente falou e mais tantos outros. Eu ouvi um relato de uma amiga, assim, numa reunião. Eu achei muito bacana da parte dela e bacana também dela ter passado para a gente essa experiência. Ela separou-se, aliás, segundo ela, foi o marido que a abandonou, e ela sofreu muito, amargamente, 1 ano, chorava copiosamente. E depois de um tempo ela foi fazer um curso, e nesse curso ela tinha que listar 15
qualidades, 15 virtudes de uma pessoa que tivesse contrariado muito ela. E ela falou, mas Deus que me livre, mas eu não vou, mas não tem nem qualidade, porque o sujeito é isso, é aquilo. Ela ficou bem revoltada mesmo com a separação. Mas aí ela foi para casa, falou, não, eu vou fazer, eu vou listar, porque ele tem qualidade sim, não é justo da minha parte. E então ela sentou e listou, não 15, mas 34 virtudes do marido, do ex-marido. E então ela concluiu que ela realmente sentia muita inveja dele. Ele era tudo aquilo que ela queria ser. E aí houve conflitos até chegar a uma separação. Se formos pensar, o que fazermos nesta hora, a admiração nos faz crescer. Puxa, eu admiro tal qualidade no meu marido ou na minha esposa, quero fazer igual. Olha, eu admiro por você ser assim, eu ainda hei de ser assim também. Não tem inveja, tem admiração. Um outro ponto muito comum, genro e nora sentir inveja da família do outro, né? Por exemplo, o genro tem inveja da sogra, com o sogro, com os irmãos, porque muitas vezes ele não teve aquele tipo de família afetuosa, ou unida, ou alegre. Então ele, ao invés de se agregar à família para falar, puxa vida, agora eu tenho uma família, vou me unir a esta, porque a minha é tão difícil, que família complicada a minha tá? Não está tendo jeito, não está conseguindo modificar? Agrega-se a outra, mas normalmente o que acontece? Desagrega-se. Aí começa a ser motivo de desavença, motivo de raiva, de briga, de discórdia, de afastamento, quando não consegue separar o cônjuge, seja ele a esposa ou o marido, não é? Inveja que precisa ser tratada. Na relação também de sogra e nora, a nora se destaca por alguma coisa, afetivamente, ou porque faz uma comida muito gostosa, aí a sogra já vai e fala, pois é, mas não sabe cozinhar não, só está tentando, né? Já ressalta o defeito, não procura agregar, mas desagregar. Vai falar mal da nora para as amigas, falar mal da nora. Então o invejoso, ele está sempre falando mal do outro, ele nunca está elogiando, mas criticando. Da nora com relação à sogra. Você quer ver, o marido fala assim, nossa, eu estou com a saudade do bife da minha mãe, porque o meu não presta, não é? Porque o meu não é bom. Então vai lá para a casa da sua mãe comer logo o bife dela, já que você gosta tanto do bife dela. E se faz algum comentário a mais, vai criando desavenças, crises, quando não se chega a uma separação, em função desses sentimentos que estão passando aí por trás dos bastidores da alma. No trabalho, existe muito inveja de funcionário para funcionário. Né? Olha lá, o fulano, olha lá, ó, puxando papo com o patrão, não desgruda do patrão, né? Olha lá, ó, só porque acha que já faz um pouquinho melhor, é o motivo que aparentemente o outro está dando, mas não é que ele está dando, ele é diferente, ou ele faz de tal forma diferente que incomoda quem sente a inveja. Existe também a inveja de funcionário para patrão. Olha lá, lá vai o patrão com carrão.
Eita, o dinheiro está sobrando. Olha a casa dele. Sempre ele olha com um olhar de crítico. Puxa, lá vai o patrão. Nossa, que carro bonito. Deus o abençoe, que ele possa fazer bom uso desse carro. Olha lá que casa bonita. Deus abençoe. Também vem trabalhando há quanto tempo em prol dessa casa, lutando, sabe Deus como e quanto. A gente tem que... Os olhos veem o que o coração está cheio. Não é assim que Jesus dizia? Os olhos veem aquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de ódio, de raiva, é natural que eu veja tudo errado à minha volta. E o André Luiz, ele diz um pensamento assim: se trabalhastes por dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Então, os nossos sofrimentos não são os outros, somos nós. E a inveja, mais para frente nós vamos ver como é que ela atua, quem realmente é a inveja e por que muitas vezes nós sofremos. De patrão para funcionário, esse é o mais crônico dentro do campo do trabalho, porque quando o patrão começa a perceber que o funcionário ele tem um brilho ali a mais e parece que ele está desenvolvendo muito rápido, é como se o ideal mesmo fosse convidar este funcionário a sair da empresa, senão daqui a pouco ele perde a empresa para o funcionário. Absurdo, mas é o fantasma que povoa a alma, não é? Do invejoso. São fantasmas. Na amizade. Ah, meu Deus, como existe inveja no campo da amizade. Outro dia eu estava ouvindo uma lojista dando uma entrevista na televisão, que estavam lá duas amigas na loja. E ela, uma amiga que estava experimentando a roupa, falou assim para a outra: e aí, o que você achou? Ah, ficou boa não. A lojista falou: nossa, ficou linda. Como que ela fala que não ficou boa? 2 dias depois, a moça voltou e comprou o vestido que a outra não levou, porque ela falou que estava feio. São pontos, são faces da inveja na vida. Seja a inveja do cabelo, seja a inveja do corpo, seja a inveja do marido, inveja do namorado. E aí a inveja vai destruindo vidas, destruindo lares. E todo o mal que eu faço ao outro, ele volta um dia para mim. Não tem. A lei de ação e reação do universo é divina mesmo, porque vem e foi feita, projetada por Deus, o Criador do universo. Então pensemos, aí tem uma pequena charge, estava lá o matuto, não é? Olhando o outro que estava deitado. O outro continua deitado, aí ele se aproxima, aí ele diz: você sabia que preguiça é um dos 7 pecados capitais? E ele então respondeu, só abriu a boca para dizer: a inveja também. Então vamos no Evangelho e vamos entender o que são os tormentos voluntários. São aqueles que nós criamos por livre, espontânea vontade. Ninguém força a gente a isso. Mas a gente é capaz de criar sofrimentos na nossa vida. Então lá o benfeitor diz: o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante. Porque a felicidade sem mescla não existe na terra.
Entretanto, apesar das vicissitudes, das lutas, dos dissabores, que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Então quer dizer que tudo aquilo que nós já temos que passar, porque mundo de provas e expiações, estamos aqui também resgatando erros que cometemos lá atrás, mas outros tantos sofrimentos que nós criamos. E a inveja é um sofrimento criado por nós. E continuamos sofrendo enquanto não eliminarmos da nossa vida. Dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Dele quem? O inevitável cortejo desta vida. Cortejo já é fúnebre, não é? Cortejo tá seguindo. Querendo ou não, esse cortejo ele vai passar pela nossa vida. Depende de nós criarmos tormentos ou não. Então, o ideal é que não criemos. Aí, outro ponto do Evangelho. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja? E lá ele acrescenta também, e ciúme. Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Gente, vamos pensar em nós. Sem repouso. Ah, que bendita é a hora que depois de um dia de trabalho você deita naquela cama e dorme. Repouso. É maravilhoso. Às vezes a gente nem avalia o valor que tem o repouso. Mas para o invejoso, segundo o Evangelho, não existe repouso. Por quê? Porque mesmo dormindo, ele continua sendo assombrado pelos próprios sentimentos. Ele está sempre maquinando uma revolta dentro dele. E na questão 933, Kardec pergunta, bom, se é o homem em geral, o artífice, o criador dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Então somos nós quem criamos? É isso que Kardec pergunta. Porque quando ele fala o artífice dos sofrimentos materiais, isso nós sabemos bem. O que é? São os sofrimentos materiais. É tudo aquilo que nós queremos ter e que vamos colocando como meta. Aí você adquiriu o último celular, né? O celular de última geração. Mas daqui a pouco vem a TV. Já não é mais... agora é LCD, não é? Não é isso? Não, é LED. A última é LED, porque a gente vai sempre sofrendo. E você conquista e daqui a pouco quer outra. E conquista e quer outra. Esses são os sofrimentos materiais. Um dos. Então vejamos. Resposta dos espíritos. Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade. A criatura nasceu naquela condição ou numa situação de miséria e não tem como sair daquela miséria porque é a expiação, é a prova dela. Mas, com relação ao moral, ao espiritual, ele diz, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a inveja, o ciúme, todas as paixões constituem torturas da alma. Por isso, quando nós estamos sendo dominados pelo sentimento da inveja, nossa alma passa por torturas. E nós, muitas vezes, chegamos à doença.
Felizes, ele continua, os que não conhecem esses dois vermes vorazes, a inveja e o ciúme. Com a inveja e o ciúme, não há calma, não há repouso possível. Não há calma, não há paz. Se não há calma, não há paz. Se nós não temos calma, nós não temos paz. Em qualquer vício que a gente possa pensar, isso vale. Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. Bom, nós fizemos alguns apontamentos sobre a inveja, mas nós precisamos do remédio. Puxa vida, eu identifiquei que eu tenho então uma inveja nesse aspecto, nesse ponto da minha vida. Como é que eu faço para trabalhar isso? Primeira coisa, nós temos que identificar em nós a inveja. Ah, mas é difícil, não é? É difícil a gente enxergar, como disse Kardec, fazer reforma íntima, apontar os nossos próprios defeitos, é difícil, como podemos imaginar? Então, Santo Agostinho responde para ele. Mas, aqui nesse ponto, identificar por nós ou por terceiros, se nós não conseguimos identificar, vamos chamar um amigo, um colega, um parente, fala, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que eu sou invejoso? Se ele falar que é, não corta a amizade, não corta o relacionamento, não fica abalado, porque quando a gente pergunta para o outro, a gente quer a verdade. Porque nós não podemos mais ficar tapando o sol com a peneira sobre as nossas imperfeições. São elas as causadoras dos nossos sofrimentos, mas somos nós quem alimentamos as nossas imperfeições. E vamos cultivando essas ervas daninhas dentro da nossa alma. Como é que seremos felizes? Então, em primeiro lugar, identificamos, nós vamos partir para o segundo passo. Querer. Esse é fantástico, porque depende da gente. Depende de eu querer, você querer mudar, nós querermos mudar. Não tem como fazermos reforma íntima no outro, mas apenas em nós. Mas às vezes a gente quer mudar o outro. Ô, fulano, você é invejoso, hein? Você precisa mudar. Mas nós temos 1000 outros tantos defeitos que também temos que trabalhar em nós. E não dá para trabalhar no outro. Então eu quero mudar. Eu quero trabalhar essa imperfeição. Aí é o segundo passo que já está dado. Terceiro passo. Mudar o padrão de pensamento. Se antes eu olhava, puxa lá o carrão bonito do patrão, né? Eu vou falar. Que carro bonito, bacana ele ter um carro assim, legal, olha que casa bonita, ele merece. A gente tem que mudar o pensamento, mudar o padrão do pensamento. Nossa, minha amiga tem o cabelo que eu gostaria de ter. Ai, mas que lindo, adoro esse seu cabelo, ele é maravilhoso. Parabéns, fico feliz por você ter um cabelo tão lindo assim. Não tem inveja, tem admiração. Mudar mesmo. Começa a vir um pensamento negativo, um pensamento errado, a gente muda o pensamento. E, por último, é o toque final para a nossa mudança. Eu identifiquei, eu quero, eu mudo o meu padrão de pensamento, mas se eu não fechar os meus olhos, se eu não elevar o meu pensamento a Deus, falar, Senhor, o Senhor conhece as minhas imperfeições,
mas eu estou disposta a me modificar. Por favor, Deus, por favor, Jesus, me ajuda a arrancar essa inveja, porque eu quero. Ela me corrói, ela me tortura, ela é um fantasma na minha vida. Por favor, Senhor, eu quero mudar. Esse é o passo mais difícil, porque normalmente a gente não quer mudar. A gente acha que está tudo certinho com a gente. A gente quer mudar o marido, a gente quer mudar a esposa, a gente quer mudar a mãe, quer mudar o pai, quer mudar o irmão, a irmã, o patrão. Mas daí mudar a gente mesmo, pera lá, está tudo certinho. Então, se a gente pergunta para o outro, ele vai nos ajudar. Então, meus amigos, a reflexão que se faz em torno da inveja, ela é necessária, ela é importante para a nossa vida, porque só assim nós vamos conseguindo ter paz, só assim nós vamos conseguindo ter felicidade, não só no campo da imperfeição chamada inveja que a gente extrai da nossa vida, mas em todas as outras. Nós temos uma doutrina que nos mostra claramente, olho no olho, a verdade de que tudo depende de nós. Toda mudança é para a nossa felicidade. E não adianta almejarmos felicidade material, porque é a nossa alma que vai seguir depois e encontrar a consciência do tempo perdido, como disse Chico Xavier. A dor maior para o espírito, no mundo espiritual, depois da morte, é a consciência do tempo perdido. Maria Dolores, no seu poema Anseio de Amor, ela relata um pouco da sua dor no mundo espiritual, quando ela disse: quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora em toda a estrada, folha ao vento, andorinha esmagada, sob o trator do sofrimento, quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol, ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece. Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto, e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me pode falar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia, de saudade. Bem querer, ai de mim que nada pude responder, que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada, eu apenas quisera ser amada, não amara a ninguém.